Passa a palavra ao pastor Fábio. Neste momento, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, a tua família, amém, no nome de Jesus. Você sabe que a sogra faz parte da família, né? Amém? Diga assim: eu amo minha sogra. Eu amo minha sogra. A gente não pode mentir, gente. Vocês sabem que o pai da mentira é o Satanás, né? Eu amo demais minha sogra. Minha mãe lá em Lisboa. Mano, se mesmo homem que não tem problema com sogra, é eu. Geralmente as mulheres que têm problema com sogra. Você já notou isso? Mulher é um ser complexo, né, gente? Não é para tratar bem igual uma segunda mãe? O homem não tem problema com sogra, tem problema com sogra até com mulher. Sim ou não? Você de casado, você sabe o que eu estou falando, né? Então tá. Amado, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tem bênção para a tua vida, amém? Você vê que hoje está passando por uma luta, não vai embora sem a gente ter orado pela tua vida. Pessoal, depois que eu pedindo, pastor, o senhor manda uma oração no zap? Eu mando, é qualquer pessoa que pedir. Mas aqui é diferente, aqui a gente está conversando com você, está entendendo a situação, o seu problema, e vamos orar de forma específica, amém? Amém. Então tá bom. Quinta-feira passada nós falamos o quê? Qual o livro da Bíblia? Vocês lembram? 1 de Tessalonicenses, capítulo? Então hoje vai ser o capítulo 4. Cada quinta nós pregamos um capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos então falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você puder ficar em pé para poder lermos. Se não puder, não tem problema. Estou sentindo dor, estou com o neném no colo, estou com o neném na barriga. Pode ficar sentadinho aí. Sentadinha, né? Vamos não ficar com barriga, né, gente? Só depois que é velho, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero dar as boas-vindas para todos vocês, né? Dá o chão ali, bem-vindo. Deus abençoe muito. Teve o filho com o Adriano também, está meio subidão. Orei por ele hoje. Quando eu digo orei por ele, eu orei por muita gente, tá, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, fala amém. Amém. Vocês estão rápidos, né? Só que está olhando a televisão, né? Se você não tiver Bíblia, você fala comigo depois do culto, tá? Eu vou te mostrar duas irmãs da igreja que têm de Bíblia, você comprou com elas lá. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascívio, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciares por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os de fora, e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos e estaremos na frente dos que dormiram, dos que já morreram.
Por quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, eu e você, aleluia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poder do nome do Teu Filho Jesus, Pai. O Teu Filho Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Senhor da glória, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Leão da tribo de Judá. Jesus, Filho do Altíssimo, Jesus, Deus encarnado, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe nesta noite, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Cobre-nos com o Teu sangue, ser repreendido nesse lugar toda a interferência de Satanás, em nome de Jesus. Você que não consegue escutar a palavra de Deus, está pensando nas coisas, está repreendido esse demônio da tua vida, em nome de Jesus. Declaro que hoje o Senhor te coloca um capacete na tua cabeça da salvação, e você há de escutar a palavra de Deus. Deus, que nós consigamos nos conectar com o Espírito Santo nessa noite, Senhor. Fala com a tua vida que está aqui, Pai. Traz paz, pessoas cansadas, exaustas, inquietadas, incomodadas, preocupadas, ser repreendido isso da tua vida. Que Deus toque no teu coração agora, refrigere a tua alma, organize a tua mente, traga paz ao teu coração, e tudo que Ele fizer seja para a honra, glória e louvor do nome dele. Deus bendito, já receba desde agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema: santidade, amor, prosperidade e vida de Jesus. Nós falamos tudo isso aqui nesse capítulo: santidade, amor, prosperidade e vida de Jesus. Amém? O que é santidade? É você ser um anjinho cheio de asinha, com a auréola na cabeça, aquela coisinha na cabeça? Santidade é o processo que todo cristão passa na caminhada com Cristo. Você veio do mundo, você veio cheio das pombagiras, dos demônios, dos repelidos, dos vícios, das coisas ruins. Você começa a andar com Cristo, Ele começa a santificar você, você começa a ser livre desses males. Amém? Isso é um processo de santificação, que quer dizer ser separado para Cristo. Tudo bem isso aqui? Nos versículos 1 e 2 que nós lemos, se puder colocar aqui, Paulo começa dizendo que exortava a igreja, ensinava a igreja como viver de modo agradável a Deus, que é progredir no servir a Deus. O que é agradar a Deus, vocês sabem? Paulo ensinava para a igreja: ó, gente, eu ensinei para vocês como fazer de modo a agradar a Deus. Como que se agrada a Deus, amado? Como que teu filho te agrada? Quando ele te obedece. Ele fala: Joãozinho, pega o lixo e leva lá fora. Então, o pai tem que trabalhar e leva o lixo lá fora, tira esse sujeira aqui da frente da casa, né? E aí você vai trabalhar. À tardezinha você chega, o bichinho fez do jeitinho que você mandou, ainda fez mais umas coisinhas lá ainda, você fica tão contente, fica? Meu filho é benção, né? Agora, digamos que você não tem tanta sorte assim, né? E você vai trabalhar, já chega estressado no serviço, lá muita agitação, muito estresse, e quando você chega, os cachorros rasgam o lixo do chão, tudo sujo, tudo lascado, você vai ficar feliz? Hã? Meu filho, se você tem sangue na veia, você vai pegar uma vara e vai dar umas lapadas no nome do Juninho. Amém? Como que nós agradamos a Deus? Quando nós decidimos obedecer a Deus, amado. É na obediência que você agrada o coração de Deus. O problema da igreja, de todo mundo, não é só daqui, do mundo inteiro, dos cristãos, é que eles vivem a vida toda tosca, toda arrebentada, faz tudo diferente, e quando a bênção vem, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Não estou entendendo nada. O que está acontecendo? E Deus tem muita misericórdia. Você vai mandar um anjo do céu, dar uma lapada na nuca do cara e falar assim: ô seu Zé Mané, você vai fazer tudo errado, ainda bem me questionar ainda. Amém? Paulo, então, no versículo 1 e 2, ele diz para a igreja: eu tenho ensinado vocês, eu tenho exortado vocês, aconselhado vocês de que modo vocês fazem para agradar a Deus. E outra coisa, vocês precisam progredir. Amém? Amado, nós precisamos entender algumas coisas. Você vai entender. Vamos falar em 3 coisas hoje que está no texto. Primeiro, comportamento sexual dos Tessalonicenses. Segundo, amor fraternal e comportamento financeiro da igreja.
Terceiro, compreensão de como será a vida de Jesus. Preste atenção que em algum desses pontos Deus vai falar com você. Primeiro ponto, comportamento sexual dos irmãos daquela igreja. Segundo, amor fraternal entre os irmãos e comportamento financeiro dos irmãos. Como que era? Terceiro, compreensão de como será a vida do Senhor Jesus. Amém? Podemos começar? Podemos? Amém? Diz a pessoa que está do seu lado. Abre o coração. O cajado vai vir. Mas não vai ser não, vai ser para mim. Amém? Versículo 3 ou 8, Paulo fala do comportamento sexual dos irmãos. Eu quero que você entenda, mas porque eu não sou tarado, tá? Não tem nem idade para isso, mesmo se eu quisesse. Mas a Bíblia fala muito disso. Tem que fazer, negócio daquele pastor que ele fala de Satanás, mas Jesus falou mais de Satanás do que do céu, amado. Por que ele falou? Porque você tem que conhecer quem te odeia para você sair fora dele. Sim ou não? Você tem um inimigo da cidade que quer matar você de qualquer jeito. O que você faz? Vai lá, denuncia ele, mas fica atento, certo? Ligadão, amém? Então tem vezes a linguagem dele que fala de Satanás. Mas você está quietinho e fala o nome dele nunca, ele vai pegar o seu do mesmo jeito. Se você não tiver na presença de Deus, não fala o bicho de jeito nenhum. Ele vai pegar. Amém? Tudo. Não, amém não. Misericórdia. Então, versículo 3 ou 8, se puder colocar aqui, nós vamos falar de qual era o comportamento dos irmãos e o que Paulo estava ensinando para eles, amado. Amado, é um assunto que tem que ser ensinado nas igrejas. Tem gente que não tem entendimento nenhum disso e não quer também, porque hoje tem informação demais. Se você quiser se inteirar de qualquer assunto, você consegue, porque está fácil, mas as pessoas não querem, continuam sofrendo um casamento ruim, um casamento pelas metades, um casamento meia boca, um casamento sem sal, insosso. Por quê? Porque ninguém quer se inteirar de algumas coisas. Você, eu como cristão, nós devemos ter em mente que Deus deixou um relacionamento abençoado para nós. Amém? Jesus falou muito sobre o diabo e nos demônios. E Paulo falou muito da área sexual também. Então, você tem paciência, vou tentar ser o mais pragmático possível, para não ofender os seus ouvidos, mas não tem que falar, tá? Nos tempos de Paulo, as depravações nessa área de sexo eram como hoje, era muito, amado. Muita coisa. Aquela igreja estava cheia de gregos que vieram do mundo para aceitar Jesus. Mas lá no mundo, vocês sabem o que eles faziam? Eles iam para o templo de uma deusa chamada Afrodite e faziam sexo lá dentro, diante dos deuses, né? Era a conduta daquele povo. O grego de 30 anos para baixo era cheio de estranho. Ele tinha intimidade com escravos, ele tinha intimidade com outra pessoa do mesmo sexo. O grego normal era naturalmente bissexual. E a igreja estava cheia desses ex. A igreja é cheia de ex, tá? Se você acha que você não é ex, você não pode ficar aqui dentro, não. Você está santo demais, porque não é o céu logo. Porque aqui é cheio de ex e quem não é vai ser, vai ter que ser libertado no nome de Jesus, amém? A igreja estava cheia de gregos convertidos a Cristo que tinham sido, antes de Jesus, presos na prática sexual. Não só por pecado, porque era cultura. Ninguém ligava para isso. Não tinha regra as coisas. Então Paulo vai para essa igreja agora, ele formou a igreja, o povo se converte, ele começa a ensinar o que é santidade. Gente, olha, a vontade de Deus para vocês é essa, a santificação, e que vocês fujam da prostituição. Tudo bem? É desse contexto que Paulo está falando para a igreja fugir do pecado. Paulo diz que a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, e que abstenhais da prostituição. Essa palavra aqui é fornicação. O que é isso? Intimidade entre pessoas não casadas. Um jovenzinho estão namorando e começa a coisar. Vai para o inferno os dois, porque se quer coisar tem que casar. Se não é homem para casar, não seja mulher para coisar. Homem tem que casar com a mulher, para fazer um negócio em paz, sossegado, amém? O cara está 10, 15, 20, 30 anos coisando lá, fornicando, pecando. Se morrer os dois para o inferno, a pessoa não toma a decisão diante de Deus de resolver o trem. É incrível que tem desse. Tem pessoas que vêm aqui na igreja desde quando abriu o primeiro culto e está aqui até hoje sem casar. E o homem não casa com a mulher. A mulher quer casar, mas o bandido não quer casar. Deus vai ter paciência demais, amado. Eu não vou falar para você, se fosse mulher, eu ia ter feito. Não ia ficar quieto aqui para dizer, pastor é encrenqueiro, fica botando pilha, né? Então, o que é? Fornicação. São sexo entre solteiros. Vai para o inferno, mano. Quem morrer nessa prática vai para o inferno. E Paulo está dizendo também no sexo entre pessoas que vão ser cônjuges. O rapaz está namorando para casar, está noivo, então nós pode fazer? Não.
Amado, namoro, na verdade, não podia nem ter toque, nem beijo. Você tinha que fazer isso depois de casar. Por que casamento não presta? Porque ele faz tudo antes, né? E entorta a cerca da casa do pai lá, e não sei o que, faz tudo antes. Quando chega depois, na hora de fazer, em paz, chegar, não tem mais emoção nenhuma, já foi tudo no ralo, tudo bem? Por que antigamente esse casamento durava? O cara só conhecia às vezes a menina, a mulher no dia do casamento, um pouco dias antes, não dava para fazer o trem, né? Não dá nem para pecar. Aí hoje em dia ele faz tudo que pode e não pode antes. Quando casou, foi uma graça. Aí estão olhando para ele do outro lado e vai fazer o que agora, hein? Sei lá, captar o quintal aí, vamos. Mexer no TikTok. Hã? Mexer no TikTok. Mexer no TikTok, é. Vamos nas redes sociais, não tem nada para fazer. Gente, quando eu era rapazinho, 18, 20 anos, eu só era casado para fazer um negócio. Hoje a gente casado não quer mais fazer um negócio, uns doentes, vermelhos, nojentos, fedorentos, não quer fazer o trem mais não. Eu converso com pessoas assim, pastor, eu estou há 3 meses sem ter intimidade. Uma hora é a mulher que é cheia de lombriga, outra hora é o infeliz que está com verme lá do amarelão no couro. Eu digo, gente, isso é loucura. Para que casou então? Para ser amiguinho, para ficar solteiro. Vai virar freira, sei lá o que é, mas não estraga a vida de ninguém não. Amém? Casado tem intimidade, não quer ter, não casa não. Tudo bem, você está aqui ainda? Passou o setor, nem comecei a pregar ainda. Pode ficar tranquilo. É sério, mano. Mas você é preguiçosa. Todo dia está com dor de cabeça, dor na mão, dor no joelho, dor no pé, né? Dor no cabelo, né? Já do céu, não, todo mundo cansa, né? Nós estamos vendo o mundo. Agora todo dia a pessoa cansada. Mas o cara fica doido, pega aquela canela, joga lá no meio do asfalto, né? Aí vai lá e mete a cana no cara ainda. Minha filha, se seu marido está nervoso, ele está sem negócio. Sabe que você precisa o pastor falar isso para você? O cara está lá, eu queria matar os 3, hein? Zaqueuzinho que quando está nervoso lá, né? Pode rir, aí eu desci. Zaqueuzinho tem que estar nervoso, todo mundo, a cara desse boi lá, gente, hein? O boi vem da bom dia para ele, pega a mão na cara, que bom dia nada, né? Além de já, né? Amém? Mas isso é nós. Agora, e os de 20 e poucos anos aí? Está fazendo vergonha, cara. Amém? Você está ainda? E eu fico bravo, você fica, né? Você fala, eu fico, mas subir para a cabeça uns ira aqui, né? Mas tá bom. Então não pode, irmão. Quer fazer, casa-se em nome de Jesus. Pastor, meu marido quer casar, ora a Deus. Deus, coloca a mão naquele cidadão lá. Ou então arranca esse trem da minha vida. Às vezes é mulher. Às vezes não é ter mulher que vem na igreja que ela não quer casar. O cara é doido para casar, não quer casar. Eu falei, cara, larga essa mulher, você vai para o inferno junto com ela. Amém? Gente, eu não vou para o inferno de outra pessoa, não. Que vai a pessoa sozinha, mas eu não. Amém? Versículos 4 e 5 diz assim, que nós devemos construir nosso corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. A pessoa pode ser cheia dos pecados na área sexual, pode ser homoafetivo, pode ser bi, quadrilha, sei lá o que é, pode ser toda a perturbação do mundo, tem um jeito de ser liberto. Como? Conhecendo mais a Deus. Está aqui nesse versículo 4 e 5, conhecendo mais a Deus, amém? As pessoas querem ser libertas, mas elas não dão um meio passo para Deus, elas não dão. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade? Quem que é a verdade? João 8,36. Se pois o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis, está no futuro, sereis livres. É processo contínuo, todo dia você liberta um trem, mano. Aí ele não quer ser liberto, cruza os braços, está lá. Quem quer ser liberto tem que buscar Jesus, amado. É um processo, mas se ele insistir, ele vai conseguir. Qualquer pessoa pode ter sido travestido, vendendo o corpo 30 anos lá na avenida do pecado do Rio de Janeiro. O dia que ele entregou o coração para Jesus, falou: Jesus me liberta. Jesus é poderoso para libertar aquela pessoa completamente, totalmente, inteiramente. Jesus é poderoso, amém? Você acha que o demônio que está num prostituto é maior que ele estava naquele tal do lá de Gadar, do Gadareno, tinha uma legião de demônios, 6 mil demônios? Não é.
O mesmo Cristo que libertou aquele homem pode libertar qualquer pessoa, mas as pessoas não se expõem, elas não buscam a Deus, elas não se apresentam para Deus. Deus, eu tenho um problema, eu tenho uma tara na minha cabeça, eu sei o que fazer, me ajuda. Jesus ajuda. Uma pessoa guarda aquele demônio dentro dele a vida inteira, mas nunca expõe para Jesus o problema, e nunca vai ser liberto como consequência. Colossenses 1, 9 e 10. Paulo olha para que os colossenses transbordem no pleno conhecimento da vontade e sabedoria e entendimento espiritual, para que frutificasse em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas nós precisamos crescer cada dia no pleno conhecimento de Deus. Tem pessoas que quando chegou para Jesus, que entregou a vida no primeiro ano, parecia que ia ser um fenômeno de alegria, e trazia gente para a igreja, e pregava, e orava. Em vez da pessoa crescer, a pessoa entrou em queda livre. Você olha para pessoas hoje que estão na igreja há 8 anos, você tem saudades dos 3 primeiros anos dele na igreja, ou dela, porque a pessoa acabou, já era. Por quê? Porque não progrediu, amado. A cada dia que passamos, nós enfrentamos luta. Olhamos para a nossa família, olhamos para as pessoas, e a luta aumenta. E se a busca não aumenta, nós vamos retroceder. Sim ou não? Por isso nós devemos crescer no pleno conhecimento de Deus. Amém? Continua crescendo, continua buscando a Deus. Deus revela a tua graça, a tua glória para mim, Senhor. Deus, e você vai buscando, e Deus vai te preenchendo, enchendo e aumentando a tua vida, a tua estatura espiritual. Certo, amém? Versículo 6. E que nesta matéria, qual matéria que Paulo está dizendo aqui? Práticas sexuais, amém? E nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão da fé, porque o Senhor contra essas coisas, contra essas práticas é o vingador. Deus, ele é o vingador. O que é o vingador, amado? É aquele que faz justiça pelas próprias mãos. O cara matou o filho do Tião lá. O Tião vai caçar aquele cara até o dia que o Tião mata. O Tião, né? Mata o cara. Ele fez vingança, certo? Amém? A Bíblia diz que Deus é vingador daquela pessoa que não quer mudança. Gente, as igrejas estão cheias de gente prostituta. Quando não é na prática, é na mente. Sabe quantas pessoas estão presas na pornografia dentro de uma igreja igual essa? Você imagina quantas? Talvez o seu marido seja, e você não percebeu ainda. Talvez a tua mulher está enfiada nessa porcaria e você está aí. Pede para Deus para mostrar para você. Você vai ter uma surpresa muito grande, querido. Pessoas enfiadas nesse trem até o pescoço. Aí eu tenho que orar pelo casal, porque faz meses que um não toca no outro. Por quê? Porque tem um demônio no meio. Eu estou orando com um senhor lá do Paraná. Ele acordou de madrugada, a esposa mexendo no celular e acessando os trem lá. E vou mulher, o que aconteceu, mulher? A mulher cobrava com ele. E começaram a brigar lá de madrugada. Lá e no outro dia falou assim: eu quero que você vá embora, não quero mais ser. Se ele tivesse descoberto que ela estava sem essa oportunidade, talvez ficaria casado por mais um tempo, né? Isso vai acontecer demais dentro da igreja dos crentes, amado. E eu disse que no final do ano Deus vai fazer justiça, vai começar por essa igreja. Tem gente que não vai chegar ao final do ano porque Deus vai estender a mão contra ele, porque está brincando com a graça que há no Senhor Jesus. Com Deus não se brinca, amado. Endireita a tua vida. Você já chorou de Deus por causa desse pecado imundo? Não. Acostumou a pecar. Eu não estou falando só de pecado sexual, não. Tem gente que tem uma língua de 3, 4, 5 metros, amado. E a vida está desgraçada, enrolada, não anda porque a língua é grande. E reconhece essa língua para você ver se Deus abençoa a tua vida. Amém? Amém, irmão? É bom pegar, gente, eu não posso pegar esse aqui não, porque eu queria falar que você é lindo, maravilhoso, que esses cabelinhos que era para o lado seu, foi Jesus que cara colou, tá? Mas deixa eu pregar, não, eu que vou entrar na rica, então em vez de eu, o outro vai. Paulo diz assim: no que diz respeito a esse assunto de sexo, ninguém ofenda nem defraude a ninguém. Colossenses 3:5. Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Como que eu faço morrer a minha natureza terrena? Todos nós temos uma, querido. Deixa ela morrer de fome. Não dou comida para ela. Como que você alimenta? Como que você alimenta? Vendo coisas que você não deve, escutando coisas que você não deve e falando que você não pode. Você alimenta a natureza terrena. Mas se você parar de dar comida para ela, ela morre. Amém? Tira os olhos das coisas ruins e coloca as coisas boas. Tira o olho do pecado e coloca na palavra de Deus. Tira a palavra da maldição da boca e começa a falar bênção na tua vida para você ver. Tudo flui, tudo. Amém?
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Está falando para crente, não está falando para bodo lá da zona, não. Está falando para a gente que está na igreja. Mas entra aqui e sai aqui, ó. Estão brincando com a palavra de Deus. Quando Paulo está dizendo em não ofender nem defraudar o irmão, no caso da igreja, para não contaminar a mulher do seu próximo, não destruir o lado do seu irmão. Paulo está dizendo isso. Sabia que às vezes de igreja você fica atento? Pode ser que já pronto uma mulher demonizada ou um homem cheio do cão aqui, e aí começa a olhar, né? Você percebeu isso, você fala comigo, pastor, tem um doido ali olhando para mim, uma doida, eu sei que eu vou conversar com uma pessoa. Acontece, mas muito. Eu estou percebendo a Deus, o diabo traz uma pessoa para dentro da igreja para criar uma situação. Defraudar também está relacionado com se aproveitar de uma pessoa vulnerável ou convencê-la a cometer algum pecado sexual. Diz respeito também, defraudar, a se aproveitar de alguém que está fragilizado. Lembra lá do Boa Noite Magrela, Boa Noite Cinderela? Que os caras vão lá na boate, lá no barzinho, e dá uma bebida, um troço lá dentro, a moça toma e apaga, e vai acordar depois jogado lá na beira de estranha, pode ter sido abusada por 15, 20 homens, mas fazem isso com o homem também. Sabia disso? Não fazem. Então as pessoas elas se aproveitam para poder cometer o pecado. Abacuque 2,15 diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado à bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, a nudez. Tem gente que faz isso, ele embriaga o outro para poder aproveitar-se dele. Paulo vai dizer, no que diz respeito a essas coisas, não ofenda, nem defraude ninguém. Querido, toma cuidado. Nunca coloque o olho na família de alguém, no filho de alguém, na filha de alguém, no marido de alguém, na esposa de alguém. Em nome de Jesus, tenha temor de Deus, amém? Nunca faça isso. O dia que o diabo trazer uma seta na sua mente, você está arrependido em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Me ajuda e Deus vai te ajudar, amém? Nunca se permita mais ser coagido ou por ninguém a pecar, nem mesmo pelo seu cônjuge. Nem mesmo pelo seu cônjuge. Quando você é casado com um homem ou com uma mulher, cheia das perturbações na cabeça, você fica atenta. Não se permite ser coagido para pecar. Como assim, pastor? Eu falo você. Eu conto aqui para a igreja que quando eu tinha minha empresa, tinha um moço que eu contratava de vez em quando. Aparecia muito serviço, vamos para a Costa d'Água, para São Francisco, e ele ia assim comigo. Um dia a gente, né, eu gosto muito de escutar a história das pessoas. Tem gente que só quer falar, né? Por que ninguém me escuta? Porque você só fala, né? Eu falei, cara, conta a sua história da sua família. Aí ele contou, disse que os pais eram crentes da Assembleia, muito crentes, né? Aí de oração, deixava o cabelão crescer. Não estou criticando, mas cada um tem o seu gosto. E aí, disse que o senhorzinho começou a ficar meio incomodado. Achou assim que o casamento estava precisando de uma pimentinha. E ele falou, eu vou lá no locador e vou alugar umas fitas de adulto para nós. E ele falou, mas velho, sabe que isso vai dar certo? Vai, velho. Naquele tempo, há 15, 20 anos atrás, era fita de cassete. Você lembra quantas vezes você ia lá para poder tocar? Lembra? Acho que foi antes que ia, né? Colocava outros filmes. Quem que é? Julião também ia, Geraldo também ia, né? Ninguém fala, né? Mas todo mundo ia lá, né? Só eu que não ia. Aí, o velho foi lá. Velho que eu falo, mano, assim que eu estava numa cidade, 60 e poucos anos. E alugou as fitas, colocou no quarto da TV com videocassete lá, com DVD, sei lá o que era, e começou a assistir. Depois de uns 3 meses, a senhorinha dele falou assim, não queria mais ter intimidade. Ele falou, eu não quero ser mais não. Falei, mas você está doido, eu sou seu marido, eu estou casado há 30 e tantos anos, eu não quero ser mais não. Mas por que você não quer falar para mim? Eu quero aqueles negão grandão lá da televisão. Aqueles bichão bitelão, cara, você não quer mais não. E largaram, 30 anos casados, já largou, porque o diabo entrou dentro do relacionamento por causa da imoralidade, da impureza e trouxe comparação. Você acha que o homem que está vendo uma mulher que ficou na academia quase não vai fazer um filme de sacanagem? Você acha que ele não compara com a esposa dele? Não. Você acha que aquele cara que está lá escolhido a dele para fazer um filme, a esposa não vai comparar depois com aquele cara lá? Não. Entrou comparação, acabou, querido, já era, não tem mais casamento. Você está querendo? Então você nunca se permite ser convencido por ninguém a pecar. Não é quando o pastor Deus está repreendido, não. Ou mulher, que às vezes é mulher que tem umas vergonhas na cabeça.
Amado, há um tempo atrás, eu conto isso aqui para você entender que o mundo está perdido, e o chefe desse mundo aí é o Satanás. Cristo disse que ele é o príncipe desse mundo. Há um tempo atrás, uma mulher mandou mensagem para mim: pastor, eu estou com uma amiga que está separando, e ela está muito perturbada, muito angustiada, com depressão. O senhor atende ela, pastor? Eu atendo. Então tá bom, aí nós marcamos para vir aqui na igreja. E a mulher trouxe a mulher. A mulher, esposa, querendo ir embora, não sei o quê, eu orei pela mulher, orei por ela e tal. E aí, quando a mulher quer ir embora, eu falei assim: minha filha, me vem ao coração que você está precisando mais de Deus do que sua amiga está perdendo a esposa aqui. E ela começou a chorar. Aí começou a chorar, eu falei: você quer falar comigo? E a amiga estava perto. Eu falei: moça, você pode ficar lá na porta? Que aí eu fico aqui olhando aqui, mas você pode ficar na porta. Eu quero que você fique na porta, não quero ficar só com ela, mas eu só quero que você deixe ela ficar um pouco mais à vontade. Aí eu falei: minha filha, pode falar o que está acontecendo. Eu falei: pastor, mas se você não quiser, tudo bem, mas se você quiser, eu vou escutar, não vou te julgar, vou orar para Deus te perdoar, tá bom? Aí ela contou. Ela, casada há 10 anos, mais de 10 anos com o esposo, se davam bem os dois. E o cara começou a falar para ela assim: eu tenho uma fantasia. E ela: qual que é a fantasia? Da gente fazer um negócio em 3. Eu, outro cara e você. Ela: você é doido? É maluco? De onde você deu essa ideia? Aí ela, por um tempo, ela disse não, não e não. Mas foi perturbando tanto ela que aquilo entrou na mente dela. Você toma cuidado. Se tem alguém que fala muito no seu ouvido, ele vai fazer você fazer besteira. E aí, ela na faculdade, na escola, sei lá, e ela comentou com um colega: o meu esposo, eu acho que está doido. Por quê? Ele está com essa ideia doida, essa fantasia, do trem assim. Falou: não, se ele quer, eu topo. Né? E aí ela falou para o esposo: ó, tem um moço lá, assim, lá na faculdade, que eu comentei e dizia que topou. E aí marcaram. E foi. Depois que fez o negócio, o homem pegou um nojo pela cara da mulher, que não conseguia nem olhar na cara da mulher mais. E ela estava desesperada: pastor, eu perdi o meu casamento, está doendo muito. Né? Por que eu fui fazer isso? Né? E se culpando. Falei: meu filho, você teve culpa mesmo, você cedeu a uma ideia de Satanás. Nós vamos orar a Deus. Aí nós oramos, e esses dias eu encontrei a amiga que ela trouxe. Falei: cadê aquele povo lá? Pastor, separou, né? Então assim, não permita, amado. Amém? Amém mesmo? Amém. Tudo bem? Você sabia que hoje é um caldão trisal, que agora é 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, né? Você sabia disso? Não, né? Pois é, o mundo está assim. E você tem que ser Deus, você ser do capeta, você vai para o inferno, lá para o infernal com esse tal dual aí. Amém? Mas às vezes a Bíblia diz que Deus é vingador contra os que fazem tais coisas. Eu escuto tanta coisa, mas graças a Deus que Deus me deu o poder de deletar os trem. Eu escuto, olho para a pessoa e puxo a caixinha da descarga e aquele trem some. Porque senão a pessoa fica perturbada. É sujeira demais. Hebreus 13:4 diz assim que digno de honra seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula. O teu leito da tua cama com o teu marido não vai ter mancha. Ah, pastor, é só com adultério? Não, aqui está falando de impureza também. Às vezes não tem adultério, mas tem coisa impura. Não pode. Certo? Amém? Amém mesmo? Então vamos lá. Segundo ponto: amor fraternal e comportamento financeiro de Tessalônica, versículo 9 ao 12. Paulo usa Filadélfia para amor fraternal. Quando eu perguntar o que quer dizer amor fraternal, esse que é o nome, quer dizer o nome da nossa igreja, amém? É amor de irmão para irmão, amado. Paulo disse que não tinha necessidade de escrever sobre esse assunto, pois eles já se amavam uns aos outros. Igreja, o cuidado com os irmãos consanguíneos ou da igreja muitas vezes vai exigir intervenção financeira. Muitas vezes você, para ajudar alguém, você vai ter que meter a mão no bolso. Sim ou não? Gálatas 6:10, Paulo diz assim: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém? Se você puder, você vai ver para todo mundo, mas principalmente os da família da fé. Dentro de uma igreja sadia, não pode ter necessidade. Não pode ter um irmãozinho que está passando fome, mano. Pagar as contas dos outros, ninguém pode. Porque tem muita gente com conta, então a igreja não consegue pagar. Mas levantar a comida, né, para
A igreja tem que ter condições, sim ou não? É característica oportunista, né? Porque você fica 6 meses sem levantar a cesta para ninguém. O dia que você levanta para alguém, naquela semana aparece um monte de cesta de qualquer cesta. Ou seja, ou estava todo mundo na prova, ou estão se aproveitando da oportunidade para ter mais coisa em casa. Então assim, mas a gente sabe o coração, a gente tenta fazer aquilo que a gente pode fazer, amém? Tem oportunismo. Um tempo na igreja, eu ficava falando o que a igreja fazia dos outros, né? Um dia eu preguei aqui no domingo, na segunda uma pessoa que visitou, ligou, pedindo os negócios. Ué, você foi na igreja, mas que o senhor falou, que o senhor ajudou e tal. Aí o pastor teve que fazer igual a negra do Tchan, né? Dar os poucos. Mas tem gente que ele quer se aproveitar. Paulo está contente com os irmãos, porque nessa área de amor ao próximo, eles estavam bem. Mas ele os exorta a progredir cada vez mais. Progrida cada vez mais, amém? O teu nível de amor com a tua família não está bom, não. O teu nível de amor para com as pessoas da igreja não está bom, não. Você pode progredir mais, amém? O crente não pode parar de progredir. Pessoas muitas vezes retrocedem ao invés de progredir. Como sei que alguém está crescendo, amado? 1 Coríntios 13:11. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias abandonei as coisas próprias de menino. Você percebe que ele está crescendo, amadurecendo, é que ele já não fala mais como menino, como criança, já não pensa como menino, já não sente como menino, como alguém que chegou na igreja ontem, e ele abre mão, ele rejeita, ele desiste das coisas que são próprias de pessoas que não têm maturidade, amém? Se tem uma pessoa que está na igreja há 8 anos, que está dodóizinho, você pode falar nada com ele, que ele fica todo quebrado aí 3 vezes quando vier para você, essa pessoa ainda está ainda na fase de menina, não cresceu ainda. Se a pessoa pensa, fala e sente e desiste de coisas na caminhada, você pode notar que essa pessoa está crescendo, né? Amém? A pessoa desiste de algumas coisas. Evangelho é desistência. Você não pensa que Jesus falou que você tem que ter uma cruz para carregar, que é só para fachada, que é só para ficar bonito, não. Aquilo ali é renúncia que nós fazemos dia após dia na minha vida e na tua vida. Tudo bem? Versículo 11 e 12. Paulo ensina o segredo para viver com tranquilidade. Pastor, qual que é o segredo? Eu estou agitado, perturbado. O que eu faço para ter a vida tranquila? Paulo está ensinando aqui nesses 2 versículos. Presta atenção para você ver. Paulo diz: cuidado do que é vosso. O que é isso? Cuidar da sua vida. Primeira coisa que você tem tranquilidade na sua vida: cuida da sua vida. Pare de se meter na vida dos outros. Você tem problema na sua família? Tem, então não se meta na vida dos outros, não. O dia que você não tiver mais, olha, eu resolvi os meus, quero agora ajudar, a resolver os seus. Não se meta na vida dos outros, amém? Paulo diz aqui, cuide do que é vosso. Vosso casamento, vossos filhos, vossa casa, vossas contas, cuide do que é vosso, amém? Pare de se meter na vida dos outros. Pare de falar da vida dos outros. Você não pagou as suas contas, por que você está falando da vida dos outros? Por que você fica apontando a vida dos outros? Já resolveu suas véus tudo? Mesmo se você tivesse resolvido, você não poderia fazer isso. Porque a Bíblia não é Mateus 7 diz para você não julgar ninguém. Não é porque eu não sou que eu vou julgar quem ainda é. Amém? Mas Paulo está dizendo: cuide do que é vosso. E outra coisa, Paulo também diz no versículo 11 e 12: trabalhe com as próprias mãos. Ou seja, vai cuidar da sua vida e vai trabalhar. E você vai ter uma vida muito tranquila, segundo a palavra de Deus. Amém? Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém? Segundo de Tessalonicenses 3, versículo 10 ao 12, diz assim, se puder colocar aqui, porque eu não escrevi aqui. Já? Porque quando ainda é convosco, nos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não. Pastor, eu tenho um filho, rapazinho, mocinha, uma filha mocinha, 13, 14, 15 anos, né? Que não quer trabalhar, volta lá, jejum. Jejum, meu filho, minha filha, jejum aí, ó. Semana toda de jejum, viu? Jejum, você está tendo experiência com Deus, né? Amém? E, gente, isso aqui não é só para adulto, para 18, 20, 30 anos, não. Isso aqui é para o seu filho que está adolescente, que não quer fazer nada. Porque quando ainda convosco, nos ordenamos: se alguém não quer trabalhar, também não. Se está comendo, você está em contra da palavra de Deus. 11.
Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Toda pessoa que não trabalha, ele tem tempo para perturbar os outros. Antes se intromete na vida alheia. Olha só o que você vê aqui. 12. A elas, porém, determinamos, exigimos e exortamos, aconselhamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhamos tranquilamente com o seu próprio pão. Amém? Pessoa que trabalha é tranquila, mano. Ele tem os BO, os estresse, a fadiga do dia a dia, mas ele não tem tempo para se meter na vida dos outros. Se tem alguém que vai na sua casa falar de igreja, de pastor, dos irmãos, você pode ver que essa pessoa não trabalha. Ela finge que trabalha, mas ela não trabalha. Tudo bem com isso aqui? Amém? Então o segredo de Paulo, cuide da sua vida. Vai trabalhar. E outra coisa que Paulo disse também, portar, aí você volta lá, por favor, no versículo 11 e 12. Portar com dignidade e não precisar de ninguém lá de fora. O que é isso? Não pedir dinheiro emprestado para ninguém. Principalmente os que estão lá fora. Você não pede dinheiro. Amém? Você precisa dar um testemunho para a pessoa. Eu sou de Cristo, eu sirvo a Deus e o Senhor supre nessa cidade. Aí quando um cristão sai pedindo dinheiro para os parentes, para o sogro, para a sogra, não sei para quem, ele tem um péssimo testemunho. Lá vem um crentinho ali, olha só, duvide se não aí pedir dinheiro. E vai pedir. Paulo vai dizer, olha, porte-se com dignidade e não precise de ninguém lá fora, amém? Gente, se você perder o dia jovem, você está perdendo da mão de Satanás. Não vai sair da pobreza nunca na vida. Falando em agiota, eu tinha um amigo que era agiota, isso há 26 anos atrás, eu trocava cheque com ele. Ele era de uma seita doida, queria acreditar em Jesus, e eu era crente, aleluia, batizado com o Espírito Santo, pregador, né? E eu tinha vontade de falar para aquele amigo meu que ele estava no caminho errado, mas eu não tinha testemunho. Eu pensava assim, ele vai jogar na minha cara, quer ver? Mas rapaz, você que disse que está no caminho certo, você veio pedir para mim emprestar dinheiro para você, trocar cheque para você, né? E eu nunca falei para ele. E um dia eu estava lá em Vilhena, no hotel, o tio da minha filha envia um SMS: mataram o seu amigo agiota. Os bandidos entrou na cadeia, matou ele e o irmão dele. Gente, mas me deu uma dor tão grande no coração naquele dia. Falei, meu Deus do céu, se esse homem morreu e foi para o inferno, a culpa é minha, porque eu nunca tive coragem de testemunho para dizer para ele: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não quero que você passe por isso, mano. Amém? Amém? Então, Pai, não precisar das pessoas lá fora. O que eu faço, pastor? Eu busco de Deus, mano. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir glória por Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. A cada uma. Qual que é o problema? O dia apertou, eu vou atrás, eu não. O outro lá vai atrás de você. O dia apertou, vou usar o cartão aqui, eu estou estourado até aqui. O dia apertou, eu vou fazer um, né? E a pessoa vai se enrolando todinho até o pescoço. Gente, pelo amor de Deus, sai da casa do seu país, você vai lá para pegar dele emprestado, paga o que você está devendo, né? Mas não pega mais não, em nome de Jesus. Você que empresta, não empresta mais, você está impedindo essa pessoa de ter experiência com Deus. Não, meu amigo, não vou emprestar mais não, eu quero ter experiência com Deus. O pastor Fábio falou isso, tá? Pode deixar ele falar comigo depois, não tem problema não. Amém? Eu estou falando algo bom para você. Enquanto você fica indo atrás dos outros de dinheiro emprestado, você não cresce, você só retrocede. A prosperidade só chega na tua vida no dia que você diz: não, a partir de hoje eu vou depender de Deus na minha vida, e o milagre vai acontecer no teu vida. Quando eu digo isso para você, não estou sendo hipócrita não, mamãe. Não é porque o pastor, porque conseguiu pagar as pontinhas dele, fica aí dando de doido. Não, eu sei o que é isso. Eu sei que você está aflito com um talão de luz lá, que vai cortar e você não tem dinheiro. Eu sei o que é isso. Eu sei que isso está aquela escada do quinto dos infernos faz né? Você já escutou aquele som de alguém puxando aquela escada para cortar a sua luz? Alguém já escutou aqui? Né? Então você sabe o que eu estou falando, né? Só nós aqui, porque o resto aqui nunca escutou, né? Nunca traz uma conta, né? Só nós aqui, né? Gente, aquele som até hoje, às vezes eu escuto ele, né? Não está louco, não, graças a Deus está pago. Isso ficou no inconsciente, mano. Aquele som demoníaco. Quando fazia aquilo, eu começava a fazer. E às vezes eu ia brigar lá fora. Eu cara, eu vou chamar a polícia para eu cortar. Né? Você vê como que é o negócio? Mas tem que chegar um tempo nessa vida da gente crer de fato. Falar, não, eu não vou mais atrás de ninguém. Amém? Vai ficar pedindo cartão, nome dos outros. A pessoa está com o nome sujo, está pegando o nome do parente para comprar lá na Gazeta. Não pagou nem a conta dele lá e está comprando o nome do outro. Mano. Essa pessoa vai gastar com o teu nome, não guardou nem o dela. Vai cuidar do seu? É ruim, hein? Já era. Vai orar então, para você não perder o seu nome. Ou então pagar a conta. Amém? Amém, amado? Quando
quando eu falo isso, que dá a impressão que eu estou te ofendendo, eu estou abrindo os seus olhos, porque passa rápido. Depois que a pessoa está com 80, 90, não fez nada na vida, porque nunca creu em Deus de fato e de verdade. Quando nós começamos a igreja, eu conto isso aqui, se você escutou, me perdoa. Um pouco lá em cima, onde era PNL, nós alugamos, com um salário e meio. No começo conseguimos pagar, depois não tempo não conseguimos mais. Começou a atrasar, né? Começou a atrasar o aluguel do tempo da casa. Um homem lá em casa me cobrava, ficava com vergonha. Gente, quando eu não tinha igreja, eu nunca trazia um dia do aluguel. Depois que eu fui igreja, e aí eu não tinha ninguém para pedir dinheiro emprestado. Se tivesse, acho que eu teria. Eu tinha ido atrás. A minha mulher já tinha feito todos os empréstimos que ela podia na conta dela, não tinha mais nada para ir, né? Eu não tinha um parente que tivesse um dinheirinho para poder emprestar, né? Não tinha. Você essa pessoa vai para todo lado e não vê, né? Eu falei, o que eu vou fazer? O que, meu Deus do céu? E meu coração tem uma experiência com Deus. Abri um jejum de 7 dias só com água. E orei, gente, aquele dia eu me cansava, eu deitava assim no piso da igreja e continuava falando com Deus, levantava, e daqui a pouco, né? 7 dias, Deus, eu não preciso de milagre, Senhor. 3 vezes de aluguel atrasado, da casa estava atrasando também, conta de luz, tá, né? E aí, no 7º dia, que eu entregar no sábado, depois das 6 horas, o jejum. Eu chego em casa e meu pai, que estava em casa nesse tempo, assim, foi sábado ou foi sexta? Sexta. Alguém ligou aí e pediu o número da conta que ia mandar uma oferta para você. Eu fiquei muito feliz, porque antigamente, quando nós estamos entendendo, as ofertas eram R$6, era 7, quando dava R$10, tinha entrado dinheiro para caramba, viu? Aí você devendo 3 vezes no aluguel, e você olhar para a oferta de R$10, gente do céu, não tem ruim para a gente, que você nem imagina. Eu falei, bom, passei por SMS, o número da conta da minha esposa, porque a minha que tinha lá no cálculo de base, já tinha ido para o Paulo também, dela de custódia, já estava tudo, né? Passou no número da minha esposa, e no outro dia cedo eu fui lá, para ver quanto que era. E aí eu pensei assim, se for uns R$1.000, já dá para pagar um talão de luz, um de água, se, né? Eu pensei, mas poxa vida, eu vou ter bastante fé, eu vou imaginar que temos R$2.000 aí. Quando eu passei o cartão, tinha R$7.000. Deus falou no meu coração, para cada dia de propósito, eu estou mandando R$1.000 para você. Para que você compreenda que eu te chamei e eu sou responsável por tudo que vai acontecer na tua vida. Toda vez que você confia em mim, você não vai ser decepcionado. Essa foi uma das muitas experiências que nós tivemos. Amém? Mas você pensa que romper com isso foi fácil na minha vida? Não. Eu fiquei 19 anos devendo para os outros, passando vergonha. Quando eu digo isso para você, com muito amor, você ser livre do demônio das dívidas. Amém? Pastor, não tem dinheiro, então não faça. Espera para proporcionar o ano que vem, se necessário for. Não faça. Amém? Tudo bem? Amado, se alguma vez alguém de nós precisar de socorro de Deus, qual que é o que Deus manda dizer? Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas você não está sentado. Nós estamos buscando o nosso interesse, nós queremos o reino do céu. O que é o reino do céu? É você falar do amor de Cristo lá fora. É você trazer alguém na sua moto, no seu carro, da igreja, que às vezes você não tem. Eu estava comentando com uma pessoa que tem gente que está vindo de moto para a igreja. É a mulher, dois filhos grudados aqui, um grudado para cá, e às vezes a mulher é fortinha, né? Vem agarrado lá na rabeta lá atrás. E não faltou um culto, a pessoa compra o carro, 2, 3 cultos, eles somem da igreja. E não vem mais. Gente, se o carro, uma porcaria que ferrugem vai comer, já mexeu com o miolo do cara? Imagina se Deus der algo muito maior para ele. É perdição, sim ou não? Você que tem carro, por que você não vem na igreja o dia que chove? Tomara que Cristo venha o dia que estiver chovendo. Você ficar. Mas muitas das coisas que nós pedimos para Deus é aquilo que nos tira da presença de Deus. Você já notou isso? O cara orou, Deus, eu quero um carro para ir para a igreja com minha família, está muito difícil, é 15 moleques, mas a mulher que já está pesando 100 quilos, né? E Deus vai dar um carro para o cara. Aí dia que chove, o cara está lá, a hora da mulher, a mulher. Aí depois vem a prova, por que será? Gente, vamos deixar de pensar que Deus é idiota? Deus não é? Amém? Amém mesmo? Gente, eu não preciso de mulher para servir a Deus, não. Preciso dela para outras coisas. Para servir a Deus, não. O dia que eles estão dispostos, cansada, passando mal, eu oro, abençoo a vida dela, para qualquer coisa você me liga, não estou indo, não preciso ser para servir esse Deus Todo-Poderoso.
Amém? Seja homem de verdade. Seja mulher de verdade. A Maria não quis ir, você não tem perna não, ser aleijado. Tem uma cadeirinha de roda lá no gabinete do pastor, que eu perguntei entregar lá para o rapaz lá, mas eu não entreguei não, mas eu empresto para você. Para ver a cadeira de roda, não coloca até um motorzinho de motosserra nela, fica mais rápido o negócio, né? Amém? Gente, aí você vai, porque você é pastor? Não, eu sou pastor só há 9 anos. Eu passei 20 e tantos anos sentado no banco, escutando pregação, amado. Mas eu nunca faltei um culto porque choveu, porque eu estava com dor de barriga, porque estava com dor de cabeça, porque não. Eu disse, Deus, eu preciso escutar a palavra do Senhor. Usa alguém, e eu sempre usava alguém para falar comigo, amado. Nós vivemos uma geração que ninguém quer compromisso com Deus. Vive a vida muvucada. O filho está crescendo, está olhando que o pai não é de Deus coisa nenhuma. A filha está crescendo, está vendo que a mãe não tem Deus coisa nenhuma. Você acha que seu filho vai servir a Deus? Ele vai se você for um homem de Deus, ela vai se você for uma mulher de Deus, senão não espera nada, querido. Amém? E o homem de Deus, ele dá testemunho na casa dele. Na minha casa não entra álcool, na minha casa não tem bagunça, na minha casa não tem parente folgado, na minha casa é Jesus que manda. Vivemos no mundo, mas uns que estão tudo doidos, sabe? Fica pensando, gente, será que esse povo pensa que eles vão entrar no céu de Jesus? Não conhece Bíblia? Querido, se teu filho ou tua filha não te respeita como homem, mulher de Deus, você precisa se converter, entregar o seu coração para Jesus. Amém? O dia que seu filhinho tem 3, 4, 5, 6 anos de dor de cabeça, a primeira coisa que tem que pensar é pedir para o pai e para a mãe orar por mim. Se não curar, vai lá tomar o de pirona, mas primeiro pai, senhora, mãe, senhora por mim. Certo? Amém? Mas muitos de nós temos o respeito dos nossos dedicados, porque nós nunca fomos crente mesmo, não. Porque a gente tem medo de ser seguido. Matou as pessoas, chega um parente endemoniado que vai morrer, vai para o inferno, e em vez de visitar a igreja, a gente fica em casa lá, escutando as coisas do parente. Talvez seja a única oportunidade para essa fulano. Hoje tem culto na igreja, queria te fazer um convite, você nunca me agradou em nada, me agrada hoje, vamos comigo na igreja. Talvez era aquele dia que o parente abriu o coração para Jesus, mas sabe, nós temos medo de incomodar as pessoas. Querendo falar para você, se você quer entrar no céu, você começa a aprender a incomodar a gente. Amém? Você pensa que os discípulos foram cortados os pescoços porque eles incomodavam muita gente. Amém? Eles perdiam a cabeça por quê? Porque eles incomodavam muita gente. Chega a dizer assim, aqueles que têm perturbado o mundo, tumultuado o mundo, chegou também em Antioquia. Os discípulos estavam tumultuando o mundo naquela época. E nós temos para chamar um parente para vir para a igreja. Ficamos em casa lá, lambendo a sola deles. Nós não vemos para a igreja para escutar a palavra de Deus e deixar Deus fazer uma obra na vida dele ou dela. Amém? No versículo, no ponto 3, para encerrar, Paulo diz assim, fala da vida de Jesus. E Jesus vai vir, amém? Jesus vai vir, amém? Como que Jesus vai vir? Ele falou que nós não precederemos os mortos. Nós não iremos na frente dos mortos. Primeiro os mortos, depois nós. Como que é isso? A pessoa vai para onde depois que morre? Você sabe? A pessoa caiu... Não, aqui não. Lá fora, caiu morta lá fora. Ele vai para onde? Você sabe? Tem gente que não sabe, mano. Não sabe de nada. Infeliz, infeliz que tem mulher livre. Então o que acontece? A pessoa caiu lá fora. Ele vai para onde? A Adventista diz que vai entrar no som da alma. Vai dormir aí milhares de anos até Jesus vir. Isso não é bíblico. Som da alma não é bíblico. A Bíblia fala de morreu, céu ou inferno. Amém? A Bíblia diz isso. Lá de Lázaro lá. Lázaro e o rico. Morreu, um foi para o seio lá de Abraão. Certo? E o outro foi para onde? Para o céu, para o Hades. Não é o inferno ainda. É antessala do inferno. Tem tormento, mas não é o inferno ainda. Por que não é? Porque lá em Apocalipse diz que Cristo vai lançar no lago de fogo de enxofre o falso profeta, a besta, o diabo e o inferno. Vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Esta é a segunda morte. Ok? A pessoa morreu aqui. Se ele é de Jesus, o espírito dele vai para o seio de Abraão, que é o paraíso. Amém? Até o dia do julgamento do trono branco. Quem morreu e não tem Jesus, vai direto para o Seol, para o Hades, a sala do inferno lá, e fica lá sofrendo o espírito dele. No dia do trono branco, Jesus vier julgar, aí todos compareceremos diante de Cristo. Quem está no paraíso vai vir e vai voltar para o corpo dele, e vai se apresentar diante de Cristo.
E quem estava lá no Hades vai voltar para a sepultura e volta com o corpo dele para ser outra, né, para ser nesse lugar, e depois de condenado vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Certo também? Amém mesmo? Porque ele não sabe disso, ele pensa que ele vai virar umas almas empenadas. Né? Não, querido. Morreu, acabou. Tudo que tem que ser feito aqui. Depois que morreu, não tem mais para onde, né? É paraíso. Lembra que eu estava lá? Cristo, lembra-te de mim quando ele traz o teu reino? Jesus disse o quê? Hein? Você vai se encarnar numa porta, você pecou muito. É isso? Você vai ter o som da alma. É isso? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? É ainda hoje que a pessoa morre, é paraíso ou a sepultura, que é o Hades. Certo, amém? Tudo bem? Está aqui ainda? Você pode pegar, por gentileza? Lembra dos 3 pontos? Comprometimento sexual. O ponto 1, 2, amor fraternal e comportamento financeiro. 3, vida de Jesus. Enquanto você serve a Deus, Ele vai te santificar em todas as áreas, e a sexual é uma delas. Amém? Amém. Vou repetir aqui, que só um escutou. Enquanto você serve a Deus, Ele vai te santificar em todas as áreas, e a sexual é uma delas. Amém. Se você foi rodado igual eu, amado, você precisa de santificação na sua vida. Amém. Mas se você casou virgem, aí é outra situação. Mas se você for um cara, moedinha de um real igual eu, você está enrolado, você tem que de santificação. Conforme você anda em amor, Ele te dá condições de prosperar, ser bênção dentro da igreja e não precisar buscar socorro lá fora. Amém? Amém. E conforme você anda em amor fraternal que nós falamos, Deus te dá condições de prosperar, ser bênção dentro da igreja e não precisar buscar socorro lá fora. E o terceiro ponto, e vai vir uma convicção que Cristo virá e que você irá com Ele, e essa convicção vai crescer cada dia mais no seu coração. Amém. Tudo o que você precisa está em Jesus, amado. Tudo. Santidade, libertação, socorro financeiro, casamento restaurado, filho abençoado, está tudo em Jesus. Romanos 8:37 diz que em todas as coisas Ele nos fez mais que vencedor. Por que Ele nos fez mais do que vencedor? Porque Ele é vencedor. Amém? Tudo bem? Vamos cantar um pedacinho em cima aqui. Ele é vitorioso, amém? Deus o nome de Jesus, aleluia.
Pastor, por que o senhor fez para colocar a mão no coração? Provérbios 4, 18. Ou eu 23. Sobre tudo deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse é o quadro aqui, o quadro 23. Guarda o teu coração, querido. 23. Sobre tudo deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Não deixe entrar mágoa aí, nem ressentimento. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo? Eu não sei, mas Deus sabe, amém? Ele é o vingador. Eu vou orar e vou pedir a Deus para fazer aquilo que você tem mais buscado de Deus. Não sei o que é a conversão de um parente, é a provisão financeira, é uma cura, é um socorro, é a alegria do casamento que foi embora, é uma libertação de uma canseira que você tem enfrentado, uma fadiga, uma vai deitar no chão e esquecer da vida. Eu creio que Deus vai visitar a tua vida agora. Eu acredito que Ele está aqui para tocar na tua vida. Pastor, eu tenho uma ansiedade no meu coração, mas vai estourar o peito, vai explodir. Deus tem poder para curar você, meu irmão, minha irmã. Pastor, tem uma tristeza, pastor. Eu estou achando que é depressão. Tem um pensamento ruim na cabeça, assim, acabou para você. É mentira. Só acaba quando Deus falar e não falou nada para você ainda. Querido, para de escutar o diabo, escuta que Deus está falando com você. Tem vitória na cruz do Calvário para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, seja repreendido dessas vidas aqui presentes nas redes sociais, tudo aquilo que tem oprimido, afadigado, entristecido, em nome de Jesus. Eu digo a todo espírito do inferno, sai, cai por terra agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Espírito derrotado com o sangue de Jesus, eu te repreendo e ordeno, sai, agora, sai, em nome de Jesus. Dá o teu grito de derrota e sai desta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que Ele com provisão em cada família, em cada casa. Deus socorre estas pessoas, Pai. Casamentos perturbados, com briga, com contenda, com ofensa, traição, com mentira, com engano. Deus traz luz em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Cristo, esse casal se separando, está repreendido esse demônio em nome de Jesus. Declaro reconciliação pelo sangue da cruz de Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Famílias precisam de um milagre na área financeira. Deus, tu és o Deus do ouro e também da prata. Traz uma provisão financeira miraculosa sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Deus, o Senhor tem poder para abrir porta onde não tem porta. Faz um milagre, eu te suplico em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, essa família tem pessoas que não são convertidas, filhos desviados, pai, mãe que não quer nada com Deus, ser repreendido esse demônio do inferno em nome de Jesus, ser rompido em nome de todo o poder de Satanás, seja rompido na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu quero declarar que esta vida vai abrir o coração para Jesus, vai se converter, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Cristo, todo espírito de morte que tem dito na mente dessa pessoa que ela vai morrer, eu te repreendo, Espírito da morte, cai por terra agora, sai, pelo poder do nome de Jesus. Essa pessoa não vai morrer, ela vai viver, vai exaltar o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai tudo aquilo que perturba, que oprime, essa enfermidade do inferno, está repreendido no teu corpo, em nome de Jesus. Que o Senhor te cure agora, pelas dores de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Esse espírito que fala no ouvido dessa mulher grávida, que ela vai morrer no parto, está repreendido, em nome de Jesus, sai, cai por terra, em nome de Jesus. Deus deu filho para você, para que a tua vida fosse, não, Ele deu para você cuidar, para você criar. Deus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor. Deus, é um fim de semana, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, Pai. Livre-nos da morte, de queda, de acidente, de roubo, de furto, de perturbação, de brigas. Livre-nos por amor do teu nome. Livra a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que tem filho, que está em outros lugares, longe, que o Senhor alcance aquelas vidas lá, Senhor, e os livre por amor do teu nome, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Cristo, que o Senhor poder esteja sobre cada vida e cada família que está aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa de área que foi pregada aqui, que o Senhor traga essa cura em nome de Jesus. Liberta, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Deus, eu quero declarar bênção e vitória. Quero declarar ao Senhor que traga paz nesses corações, alegria, entusiasmo, esperança, fé, pelo poder do nome de Jesus. Que essa pessoa volte para casa sabendo que não acabou a batalha, em nome de Jesus, que tem uma vitória para ela, em nome de Jesus. Deus, que essa muralha caia por terra, que essa porta se abra, que esse vale acabe, que esse deserto chegue ao fim, no nome de Jesus.
Eu declaro vitória na tua vida, na tua casa, na tua família. Quero declarar um fim de semana na presença de Deus, guardado e abençoado por Deus em nome de Jesus. Deus guarde a tua vida, onde você for, você seja luz desse mundo de trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo. E se você crê, se eu creio, Ele comanda uma palavra.